O Brasil não conheceu as revoluções democráticas modernas. Pelo contrário, o Brasil foi instaurado aqui, sobretudo no Império, um regime antidemocrático, né? Basta pensar na questão que é essencial na democracia moderna, que é a accountability, né? Que é uma obra dos revolucionários ingleses do século XVII. Eles exigiam que o rei, o deputado, o juiz prestasse contas ao povo soberano. Aqui no Brasil, exatamente o contrário. Você faz a Carta de 1824 proclamando a irresponsabilidade do imperador, né? E essa irresponsabilidade se espraia por todo o corpo de governantes. Então você soma essa irresponsabilidade, esse arbítrio e essa falta de respeito pelo cidadão, você tem o resultado dos favores. Você só consegue um empreendimento no Brasil se você tiver o favor dos políticos, daqueles que movem o Estado, né? Então, essa é uma das fontes muito, digamos, sérias das famosas propinas, dos privilégios dados a determinados empresários em detrimento dos outros. Então, você tem aquele que está no poder, né, que controla a chave do cofre, né, ou a caneta, ele distribui subsídios, ele distribui uma série de privilégios a empresários que tendem a apoiá-lo para que ele continue permanentemente no poder. Isso não é política desse ou daquele partido. É uma política geral de todos os partidos brasileiros. Então, você tem um elemento que também é importante aqui no Brasil, que é o famoso apadrinhamento do partido político. É um tema que vem sendo analisado pela ciência política europeia muito fortemente, porque é uma coisa que acontece lá também, mas aqui é pior, né? Você tem a necessidade de ganhar eleições e de fortalecer os partidos. Então, o que você faz? O partido vencedor indica, né, aqueles indivíduos ou grupos que vão controlar as empresas públicas e aí aqueles que vão ter um lugar especial nas empresas privadas. Quer dizer, a empresa privada é, de certo modo, obrigada a nomear espiões do governo ou representantes dos partidos para a sua gestão. Então, se ela faz isso, ela recebe recursos, né? Então, isso eu acho que é um ponto importante. Você tem uma espécie de deturpação da ideia de mercado no Brasil, né? Você não tem uma prática de concorrência, mas sempre, e isso é um ponto, eu insisto, é alguma coisa que também existe na Europa, que também existe nos Estados Unidos, mas lá é regulado, né? Por exemplo, aqui no Brasil você tem as famosas frentes parlamentares, né? Você tem as bancadas. Bancada da bala, bancada evangélica, bancada ruralista, bancada disso, bancada daquilo. Essas bancadas, na verdade, são apenas lobby disfarçado, né? Esses políticos que estão no legislativo, no executivo e no judiciário, eles estão ali para defender interesses de determinadas empresas contra outras. Então, essas empresas que têm esse tipo de proteção, elas têm que pagar digamos, o sequestro, né? Então, veja, é um ponto muito interessante. O juiz Sérgio Moro argumentou certa feita dizendo que o empresário não está naquela condição do refém que tem uma faca diante do pescoço, né? E que numa sala refrigerada ele pode decidir a propina. É verdade em termos, né? Porque se o empresário não se curva a essa chantagem dos operadores do Estado, evidentemente ele não terá os recursos para mover a sua indústria, a sua empresa, né? E muitas vezes não é apenas a sua empresa, é um setor inteiro que perde, né? Então é preciso, por exemplo, no caso do Brasil, quando se faz um levantamento dessa corrupção empresarial, etc., é necessário fazer também um levantamento paralelo de quais políticas econômicas e de quais formas administrativas o governo federal está imbuído,
né? Porque conforme o seu plano, ele vai favorecer determinadas indústrias e não favorecer outras. Falta, e agora veja, nós temos as famosas agências reguladoras. E é um ponto muito interessante, porque essas agências reguladoras deveriam estar na pauta da Lava Jato. Por que elas não agiram no tempo certo? Por que elas não regulamentaram e não fiscalizaram no tempo certo? Por que foi necessário, no caso da Petrobras, por exemplo, chegar ao prejuízo de trilhões? Existe uma agência reguladora do setor. Na energia elétrica, mesma coisa, nós temos um processo tremendo no caso da energia elétrica. Então, essas agências reguladoras, elas não cumprem o papel de regular e de fiscalizar, elas cumprem o papel de defender determinados setores contra outros, né? Então, esse é um ponto muito sério, que precisaria ser discutido em termos éticos, em termos políticos e em termos econômicos, porque quando você não tem uma agência reguladora que controle, que fiscalize toda a atividade de maneira imparcial, né, tendo em vista apenas o bem comum, o que você tem o privilégio, né? E é isso que ocorre. Por exemplo, no caso do BNDES, até hoje a caixa preta do BNDES não foi aberta, né, totalmente. E você sabe que tem muita coisa escondida ali dentro. Então, eu acho que essa questão é uma questão de forma e, ao mesmo tempo, uma questão de conteúdo. Você quer uma economia de mercado real ou você quer uma economia de mercado que tem políticos, que tem agentes do Estado como sócios anônimos? Porque aí você tem a sociedade anônima no pior sentido, né? Esse é um ponto. Então, me parece que, mais do que nunca, a ideia de transparência, a ideia de debate público, a função da imprensa é fundamental. A estrutura que causa essa corrupção endêmica no Brasil é justamente devido à forma do Estado brasileiro. É um Estado centralista, burocrático, que não respeita a federação, que tem uma ditadura perene do Poder Executivo, né, no qual o Poder Judiciário é subserviente, né? Você tem, então, uma série de situações que não são as produtoras diretas da corrupção, mas são o solo que permite essa corrupção, né? E aí você tem a tentação messiânica de determinados setores. Por exemplo, o caso dos procuradores da Lava Jato, com essas 10 medidas. Eles, de certo modo, eles propuseram essas 10 medidas como com a seguinte forma: já que o bebê sujou a água do banho, nós vamos jogar o bebê e a água do banho, né? E eu fui convidado justamente pela comissão especial da Câmara para falar sobre essas 10 medidas, e lá eu critiquei acerbamente determinados aspectos. Por exemplo, essa tese, no meu entender, absolutamente delirante, de se admitir prova ilícita, mas feita de boa fé, né? Outro ponto que foi apresentado, que está nas 10 medidas, é você pagar para o delator uma percentagem pelo resultado da operação, né? Quer dizer, eu chamei a atenção justamente para a ideia de delator, né? Que é o psicofanta, que é alguma coisa que vem da Grécia Antiga e que destruiu o regime democrático grego. Quando você tem delação, você não tem mais confiança do cidadão no cidadão. Mas eu acho que você não pode ter tutores da República. Se você tem pessoas que são que dão as normas do funcionamento da República, ou essas pessoas têm a soberania, ou ela não tem, né? Então, os procuradores não têm soberania. Como eles dizem, eles têm concurso público. Concurso público não é legitimidade para ordenar nada, né? Então, me parece que nós não melhoramos. Enquanto a estrutura do Estado brasileiro for absolutista na sua origem, for ligada à prática dos favores,
for ligada a partidos políticos que empregam pessoas em cargos públicos ou em cargos particulares para obter recursos. Enquanto você não tiver uma cidadania maior de idade, evidentemente você não tem avanço. Eu digo que tem uma coisa muito simples para você saber quando o Brasil vai melhorar e quando vai mudar. Quando você entrar numa prefeitura qualquer do Brasil e você encontrar um cartaz, insulto ao funcionário público, tantos anos de cadeia, e você encontrar do lado desrespeito ao cidadão, tantos anos de cadeia, você vai ter uma modificação, né? Enquanto só aquela ameaça ao cidadão existir, vai passar propina, vai fazer tudo que é errado, né? Então é preciso que você tenha um sistema político que garanta o cidadão nas suas reivindicações, você garanta a operação do Estado. Se você não tiver isso, você tem um Estado que se enfraquece cada vez mais. É o que está acontecendo com o Brasil. Quando você não tem condição de controlar cadeias, territórios, né, como o caso do Espírito Santo, o caso de Manaus, né, quando você não tem essa condição de controlar corpos, quando corpos que estão presos degolam outros, você não tem mais soberania. E é o que está ocorrendo com o Estado brasileiro. À custa dessa supercentralização, ele está perdendo poder.